livrar desse sofrimento, da dor, né, da perda, das doenças, de tudo isso, né? É o ponto final, né, de tudo isso. E nós estamos estudando sobre esse livro, né, de Apocalipse, né? E se você percebeu, ele começa falando sobre a volta de Cristo e termina falando sobre a volta de Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 7, fala que todo olho vai ver a volta de Cristo. Todos os olhos, né? Até aqueles que pregaram Jesus lá na cruz. Tá bom isso aqui? Tá bom. Pronto, né? Trocamos. Muito bem, porque onde eu estava? Porque a volta de Cristo, né? Está no começo desse livro e no final também fala da volta de Cristo. Se você abrir aí no último capítulo desse livro, Apocalipse capítulo 22, fala também da volta de Cristo. Né? Apocalipse 22, verso 20, né? Fala que aquele que dá testemunho destas coisas, que coisas? Do livro do Apocalipse, né? Dessas verdades que nós estamos vendo, né? Fala, certamente venho sem demora, diz amém, vem Senhor Jesus, clamando vem, volta Senhor Jesus, né? E é sempre um desafio, né? Principalmente para mim, né? Pregar sobre esse tema de Apocalipse. É a segunda vez que estou aí pregando sobre esse tema, que eu sempre gosto de pregar sobre família, sobre Cristo, né? Então, pregar sobre Apocalipse e principalmente Apocalipse capítulo 17. Nós vimos no último domingo, né, o irmão Pinelli pregou sobre Apocalipse capítulo 16 e hoje nós vamos estar vendo aí Apocalipse capítulo 17. Eu estava lendo, né, sobre esse capítulo e vendo, né, alguns comentários desse capítulo, e quase foi assim. Eu tenho 3 livros lá que falam sobre esse tema e todos eles falam assim: é o capítulo mais difícil de ser compreendido. E realmente é um grande... Vamos supor, nós podemos dividir esse livro em 2 partes, né? Do capítulo 1 até o capítulo 15 são coisas são simbólicas. As coisas são assim descritas, né? Mas de uma forma simbólica. E do capítulo 16 até o último são coisas que literais. Você está lendo e desta forma mesmo vai estar acontecendo. Nós saímos daqui, né, no último domingo, nós vimos, né, que Apocalipse capítulo 16 fala de umas pragas, né? E eu estava assim na porta, né? Eu percebi que algumas pessoas ficaram até chocadas. E assim, foi um certo impacto, né? E realmente isso deve ser algo impactante para cada um de nós. Nós devemos realmente ficar prontos para isso. E o capítulo 17, nós podemos dividir ele em 3 partes. Do capítulo do verso 1 ao verso 2, João falando, né? E do capítulo do verso 7, é o anjo dando uma explicação, do verso 7 até o verso 17. E também do verso 18, né, faz parte também dessa explicação. Então vamos aí dividir também esse capítulo desta forma. Vamos ler do verso 1 ao verso 3, ao verso 2, Apocalipse 17,
do verso 1 ao 2. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Ou seja, veio um anjo. Que anjo é esse? Um dos anjos lá de Apocalipse capítulo 16. Um dos anjos que tem ali, né, a taça das pragas, e provavelmente seja ali da 5ª praga, que é sobre a Babilônia, né? Então, provavelmente seja esse anjo que foi para João, né? E falando em anjos, como que esta carta, como que João ele recebeu essa revelação? Apocalipse capítulo 1 fala lá, Apocalipse capítulo 1, verso 1, se eu não me engano, fala assim, que Deus ele mostrou isso para Cristo, e Cristo mostrou para o anjo, e anjo mostrou para João, né? Quem é esse anjo? O livro do Grande Conflito, a Sarah White fala que é o próprio anjo Gabriel. E esse mesmo anjo Gabriel foi o mesmo anjo que deu a revelação para Daniel. É o mesmo anjo. Por isso que esses 2 livros, Daniel e o livro de Apocalipse, eles se encaixam, né? Você precisa de um do outro para poder compreender, tá bom? E até a forma de como foi assim mostrado, né? Daniel capítulo 2 fala daquela estátua, né, de vários metais, né? E depois foi ali mostrando, né? O capítulo 7 fala do mesmo sonho, né? do mesmo plano ali, né? E o capítulo 8 também. Ou seja, e aqui no livro de Apocalipse também fala, né? As 7 cartas, né? Que são as 7 igrejas, fala de 7 selos, 7 trombetas. É tudo a mesma coisa, né? São tempos, são fases que nós vimos, né? Como que a igreja foi se defasando, como que a igreja foi se corrompendo. Ela saiu da igreja de Éfeso, nós estamos estudando a igreja de Éfeso, né? Mas a primeira carta é a igreja de Éfeso, a igreja que cresceu, que brilhou em meio a tanta luta, a tanta dificuldade, a tanta perseguição, até chegar nos nossos tempos, que é a igreja de Laodiceia. Então, é o mesmo anjo, né, que dá aí essa instrução para Daniel e para João. E aqui fala assim, né, que no verso 1, né, fala assim, né, que esse anjo vem assim: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Essa palavra julgamento, ela tem, ou seja, a palavra juízo, julgamento, ela tem 2 sentidos no grego. Uma é a palavra crima e a outra é a palavra crise. Crise é a palavra de julgamento no qual nós estamos vivendo, julgamento antes da volta de Cristo. E a palavra crima já é a sentença. Qual desses dois verbos, né, que o anjo usou aqui para o julgamento dessa meretriz? Foi a sentença. Né? Já foi a sentença que já a grande meretriz, a Babilônia, está tendo.
E lembrando, né, que capítulo 17 está vindo após as pragas. Então, daqui para frente, é tudo após o fechamento da porta da graça. Então, esse período aqui é um período que já está tudo selado, né? Então, esse julgamento é a sentença que Deus está mostrando, né, para essa grande meretriz, né? Vamos ler agora do verso 3 ao verso 6. Verso 4, do 3, 4 até o verso 6. Transportou meu anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando vi, admirei de grande espanto, né? Ou seja, aqui no verso 3 fala que João ele foi transportado a um deserto, e nesse deserto ele viu uma mulher montada numa besta. E isso para João foi de grande espanto. Qual será que é esse grande espanto, né, que João teve aqui? Porque João está tendo várias visões aqui. Ou seja, nós temos uma linha assim de pensamento. A profecia é uma verdade que se amplia. Ou seja, que nem nós vimos ali lá em Daniel, capítulo 2, ele mostra essa estátua, né, que são fases. O capítulo 7, ele amplia essa visão. E o capítulo 8 também amplia mais um pouco. Então, se a profecia é uma verdade que se amplia, o que está sendo ampliado aqui? O que foi dito lá em Apocalipse capítulo 13. Capítulo 13, capítulo 12, capítulo 13. O que João viu lá no capítulo 12? Uma mulher pura, né? Vamos lá no Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, João viu, né, uma outra mulher. Capítulo 12, versículo 1. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita de dores de parto, sofrendo tormentas para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7... E essa mulher, queridos, ela foi aqui no verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Ou seja, João, ele viu aqui no capítulo 12 uma mulher pura, né, vestida de sol, a coroa de 12 estrelas, a lua debaixo dos seus pés. Ou seja, uma mulher, nós sabemos que é uma igreja, a igreja pura, a igreja verdadeira. E agora João, aqui no capítulo 17, ele vê agora lá no deserto
uma outra mulher, só que desta vez uma mulher prostituta, uma mulher com um vestido, né, totalmente diferente daquilo que ele viu lá no capítulo 12. Talvez este foi o espanto que ele teve, né? O espanto que João teve aqui. E tem alguns comentários, né, que falam assim que essa mulher lá do capítulo 12, que é a igreja pura, verdadeira, que foi lá para o deserto, é a mesma mulher aqui de Apocalipse capítulo 17. Mas a nossa igreja, a igreja adventista, não pensa desta forma. Porque não tem como a igreja pura, verdadeira, né, ela ou seja, a igreja que era para ser pura, né, a Roma, né, que é a igreja, a primeira igreja, ela se corrompeu, né? Mas essa igreja que nós estamos vendo aqui, a igreja do Apocalipse 12 e a igreja de Apocalipse 17 não são a mesma, né? Porque a igreja, né, ela foi perseguida durante 1270 anos, né, Beto? Se eu não estou, né, errado aí. Nesse período, ela foi perseguida, tantas pessoas morreu, né? Mas ela continuou e sempre vai ser pura, verdadeira, né? Nesse período, né, da medieval, nós tivemos ali alguns povos, né? Eu marquei aqui os valdenses, os albinenses, os huguenotes, né? Esses povos, eles foram sempre fiéis a Deus, né? Sempre perseguidos, tudo, mas sempre fiel a Deus. Então essa meretriz, né, que ele viu lá no deserto, é uma contrafação de Satanás, né? É uma contrafação. Ou seja, Satanás, nesse livro aqui de Apocalipse, em outras partes, ele sempre quis imitar Deus. Ele sempre quis. Ou seja, a igreja verdadeira foi lá para o deserto. Ele também leva a sua igreja para lá, né? Ele leva também a sua igreja. A gente fala igreja, mas ela parece igreja, mas não é igreja, né? Então é uma contrafação, né, que Satanás ele faz aí para parecer, né, com a igreja verdadeira. O verso 18 também faz parte desse conjunto aqui. O verso 18 fala assim: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Ou seja, gente, essa mulher, né, tudo se encaixa, né, se você for ver, né, qual igreja que ela foi, ela se prostituiu com os grandes da terra? Roma. Qual igreja que deu, quando fala vinho aqui, é uma doutrina, só que uma doutrina falsa, né? Qual igreja que deu tanta doutrina, né, que é tudo contra a Bíblia? Roma, né? Vamos citar algumas aqui, né? Purgatório, não tem isso aqui na Bíblia, né? A pessoa que teve uma vida ruim, né, pisou na lei de Deus, pisou em tudo que é santo, de repente morre, vai lá para o purgatório, fica lá um tempo e vai para o céu depois. Isso não é bíblico, né? Uma outra doutrina, né? A missa para os mortos, né? Oi? Então, né, a missa para os mortos, né? A Santa Missa. Eu fui muitos anos dessa igreja. O meu pai, ele quase foi padre, né? Ele
estudou para isso, né? Aliás, se algum de vocês algum dia for conversar com o meu pai, vai pronto, porque o homem, além dele ter bastante base ali naquilo que ele crê, né, ele fala com muita, sabe, aquele nordestino, né? Então, e tá filmando, né? E pega, não. Então, outras coisas, né? A missa, né, tem uma parte assim que a gente, acho que quem é que já foi católico? Acho que quase todos, né? Tem uma parte da missa que a gente fazia aquela fila assim, o padre aqui com um cálice dourado, né? E dentro do cálice tinha o quê? O cálice, a hóstia. O que era a hóstia? Chegava lá, o pai falava assim: receba o corpo de Cristo. Você comia aquilo lá, nossa, recebi o corpo de Cristo, né? Ou seja, uma outra coisa também, né? A confissão auricular. Você confessar os seus pecados para um homem. E ali você ia, fazia umas rezas, pronto, saía dali perdoado. Então, por que Cristo morreu? Ou seja, todas essas doutrinas, sem dizer o domingo, né? Então, esse cálice que está cheio de vinho são as doutrinas erradas que muitas e muitas igrejas estão tendo, né? Hoje, a nossa igreja tem poucas pessoas. Eu estava vindo aqui para cá, passei de frente de 3 igrejas, lotadas. Por quê? Guarda domingo, né? O nosso culto principal é o sábado. Ontem nós tínhamos aqui muita gente aqui, né? Louvado seja Deus por isso, né? Então essa mulher, ela embriagou, né, os povos da terra. Então essa meretriz é fácil da gente descobrir, né? É Roma e Roma papal, né? Então existe essa harmonia, né, que aponta para essa mulher, né, essa prostituta. E essa mulher, ela está montada nesta besta. Ou seja, quem monta um cavalo tá ali com a rédea na mão e comanda, né? É um ser humano que comanda ali um ser, né, mais forte, né? Um cavalo, né, muito mais forte. Ele comanda aquele cavalo para onde quer. E essa mulher está montada nesta besta. Então, o nosso grande desafio aqui é descobrir quem é essa besta. E aqui eu confesso que é um grande desafio mesmo. Grande desafio, porque essa mulher, essa besta, vamos aqui no capítulo, no verso 7, agora é o anjo dando uma explicação. Verso 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Essa expressão repete 2 vezes, né? Que era e não é. Ou seja, essa expressão aqui é uma expressão que ela se encaixa em algumas coisas, né? E só para a gente perceber aqui, né, uma outra contrafação de Satanás. Ele aqui usou 2 vezes
essa expressão, né? Que é, não era, né? E se você for lá no capítulo 1, quando Jesus ele se apresenta para João, deixa marcado aí, Apocalipse 17, Cristo, ele também se apresenta desta forma. Vamos aqui. Poxa, eu marquei aqui, mas tem tanto rascunho aqui que eu estou. Mas no capítulo 1. Oi, Beto. Vamos ver aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Isso, aquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, a mesma expressão, uma contrafação que Satanás faz para imitar Jesus Cristo. É o que ele mais quer. É o que ele mais quer, imitar Jesus Cristo, né? E essa besta, ela, ou seja, a profecia é uma verdade que se amplia. O capítulo 12 também fala de um dragão. E como que é esse dragão? 7 cabeças e 10 chifres. Será que essa besta aqui é o próprio Satanás? Pode ser. Pode ser. Porque, assim, ele é, né? Aqui a expressão fala assim, né? Que no verso 7, né? Apocalipse 17. O anjo, porém, me disse: tem o mistério da mulher, a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Verso 8, a besta que viste era, ou seja, Satanás, ele é o quê? Ele é o príncipe desse mundo. João capítulo 14, 30 fala isso. Paulo também fala isso, que lá em 2 Coríntios fala que Satanás, ele é o Deus desse mundo, ou seja, ele é. Só que ele vai deixar de ser, né? Durante 1000 anos. Durante 1000 anos ele vai ser. Verso... Apocalipse 17, versículo 17. Gente, desculpa, mas não é nessa aqui não, mas fala que ele vai ter pouco tempo, né? Vai ter pouco tempo. Não, é 17 mesmo, Beto, que eu fiz tanto rascunho aqui. Mas fala assim, né, que verso... não vou achar agora, mas fala assim, que ele vai deixar de ser, mas quando ele voltar vai ter pouco tempo. Ou seja, ele é agora, ele vai deixar de ser durante os 1000 anos, depois desses 1000 anos, ele vai ter pouco tempo, né? 10 Robs, vamos ver. Dos quais caíram 5, existe outro ainda que chegou, e quando chegar, isso mesmo, tem de durar pouco tempo, pouco, isso mesmo, ou seja, ele vai vir, o 11, e a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição, é isso mesmo. Ou seja, ele é agora o príncipe desse mundo. Ele vai deixar de ser durante os 1000 anos. E quando ele voltar, vai ter pouco tempo. Ou seja, tudo isso aqui também encaixa para essa besta. Encaixa. Mas tem uma outra tradução que fala assim, né, que essa besta é uma referência também a todos os povos, né, que foi contra o povo de Deus. Porque quando Deus ele chamou, né, lá Abraão, e ele fez uma grande nação, e então Deus separa esse povo para
para o seu plano. E daí então, quantas e quantas nações, né, foram contra esse povo. Nós podemos citar aqui Egito, uma, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, isso, né? Roma imperial e Roma papal. 7, né? Só que falta mais um. Só que esse mais um aqui, que é o X aí da questão. Todos os teólogos não acham. Mas independente, queridos, independente de quem seja esse oitavo, né, império, vai ser contra o povo de Deus, né? Tem uma outra explicação também que fala que essa besta pode ser também o próprio Estados Unidos, né? E tem outros também que falam assim, que essa besta também pode ser a própria Roma, mas não tem como Roma está montado em Roma. E nós vamos ver, né, no próximo domingo, talvez, né, que no capítulo 18, essa besta ela vai se voltar contra esta meretriz. Ou seja, a besta ela vai ficar irada contra essa mulher. Vocês estão compreendendo? Está dando para entender? Né? Então, vai chegar um tempo assim que hoje ela está montada, ela leva, ela conduz as coisas, né? Mas vai chegar um tempo, né, que vai ter uma revolta. E o que é essa revolta? O grande conflito fala assim, né? Não sei se vocês já viram essa parte lá. Que fala assim, né? Que, poxa vida, essas pragas todas, né? Deus está dando essas pragas, né? E quando Jesus está para voltar, né? Muitos vão dizer para ela, por que vocês não falaram isso para a gente? Não sei se você já ouviu essa parte. Fala assim, mas por que vocês não falaram para a gente? Né? Quantos membros de igreja vai chegar nos seus líderes? Quantas pessoas vão chegar nos seus líderes religiosos, seus padres? Fala assim, mas vocês sabiam disso? Ele está vindo, vocês não falaram isso para a gente? Né? Então vai ter essa revolta, né? E aí entra, né, esse oitavo poder, né? Que pode ser uma contrafação aí de uma outra contrafação, ou seja, o próprio Satanás ele vai imitar a volta de Cristo, né? Ele vai vir, né, como se fosse Cristo, vai falar como se fosse, né, com uma voz suave e tal, né? Só que aqueles que estão firmados em Cristo, né, não vão cair nessa conversa, né, desse oitavo império. Enfim, queridos, mas independente, né, de quem seja, independente de quem é esse poder, né, que vai ser contra o povo de Deus, Deus ele sempre venceu todos esses poderes. E queremos fechar aqui, né, com o verso 14, Apocalipse 17, verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Ou seja, Deus, ele sempre vence, né? E todos esses povos que foi contra o povo de Deus.
E não vai ser assim, né? E não vai ser contrário, né? Quando fechar a porta da graça, vai cair as pragas, né? Deus sempre vai estar guardando o seu povo. O seu pão vai ser certo, a sua água vai ser certa. Se nós estivermos vivos lá, você pode ter certeza que Deus não vai desamparar ninguém, nenhum de nós. Eu não sei, né, quanto tempo nós temos ainda de paz, de liberdade. Hoje nós podemos vir e ir com nossa fé, né? Mas até quando isso? Daqui a um tempo vai ter somente dois grupos: aqueles que são fiéis a Deus e aqueles que não são fiéis a Deus. Vai ser apenas dois grupos, né? E vamos fechar também nosso estudo de hoje lendo o Salmo 91. Salmo 91. Salmo 91 é como se fosse uma profecia desse período aqui. Salmo 91. Acharam? Vamos ler. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarão seguros. E na sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror do noturno, nem das setas que voam de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingidos. Amém? Então, vai estar caindo as pragas, vai estar tendo toda essa desolação, mas, repito, seu pão vai ser certo, a sua água vai ser certa. Muitos de nós, talvez, nós não vamos estar aqui, vamos estar nos montes, que nem os valdenses, os outros povos fiéis a Deus, né? Diz a Senhora White que anjos vão estar do nosso lado servindo pão. Vai ser uma coisa muito boa, né, de a gente estar vivendo isso aqui. Mas hoje, nesse tempo de graça, nós temos que fortalecer a nossa fé. É hoje o tempo que nós temos, que podemos buscar crescer na fé, buscar mais santidade, buscar pedir a Deus para que Ele escreva em nós, né, santidade a Deus. Amém, queridos? E nesse tempo, nós também devemos ser luz. Hoje nós devemos pregar, né, sobre a volta de Cristo, alertar as pessoas sobre isso, porque eu não quero que ninguém chegue de mim e fale assim: Wanderson, você sabia disso e você não me contou, né? Ou seja, hoje nós devemos ser luz. E a música que nós vamos estar cantando nesse momento fala sobre isso, né? Brilhar por Cristo no mundo tão tenebroso, tão escuro, né? Então vamos cantar essa mensagem, né, pedindo para que Deus nos ajude a brilhar por Ele e para Ele.